Elias um dia fugiu de Jezabel. Foi se esconder numa caverna. E diz lá em 1 Reis, disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Uma voz suave. É a voz do Senhor. Por isso nós dizemos: vem, Senhor, seja bem-vindo. Senhor, vem, só me faz. Vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Uma voz suave. Vem, Senhor, Não estava no terremoto, não estava no vento forte, não estava naquele que despedaçou penhas. Era uma voz suave. Amém, abençoado. Deus tem uma voz suave para falar conosco. Ainda que Ele diz: levanta-te e anda. Levanta-te, toma a tua cama. Ele diz suavemente: levanta-te e anda. Porque o seu poder não está numa voz que intimida, mas numa voz suave e tranquila. A mesma voz que disse para Elias: que fazes aqui? Olha, já imaginou? Eu sei que ninguém aqui está em caverna nenhuma. Eu só quis ilustrar, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração quando nós dizíamos: vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Nós não precisamos nos dirigir a Deus e dizer: vem, Senhor, e Jesus. Não, vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. A sua presença me faz te amar. A sua presença me faz vencer. A sua presença me faz avançar. Vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Amém, abençoados. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Podeis se assentar em vossos lugares. Vou ministrar uma palavra para você hoje. Pode? Bem rapidinho. Abra bem rapidinho. Mateus capítulo 5. Essa voz suave já entrou no nosso coração, já fez morada no nosso ser. Mateus capítulo 5. Andando com essa voz mansa e suave em nosso ser, que é a voz do Espírito Santo em nós, incomoda. Incomoda muitos. Jesus incomodou. Jesus de Nazaré, quando se disse, eu sou o Filho de Deus, para isso nasci, incomodou muito. Ninguém quis aceitar isso. Imagine nós hoje que dizemos: eu sou Filho de Deus. E não é um que diz, são vários que dizem. Todos aqueles a quem a graça alcançou, hoje pode dizer: eu sou Filho de Deus. E o Espírito de Deus testifica no meu espírito e eu digo: Abba, Pai. Será que não vai incomodar? Será que não vai incomodar? O que vocês acham? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11. Vamos ler aqui.
Quem achou, diga amém. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E por direção do Espírito Santo, eu já até citei um profeta aqui que foi perseguido, que foi Elias, amém? Perseguido por Jezabel, foi para a caverna, perseguido, mas mesmo assim ele ouviu a voz de Deus dizendo: o que fazes aqui? Você está sendo perseguido? Você vai ouvir a voz de Deus a qualquer hora, se é que já não ouviu, dizendo: o que fazes aqui? Então, bem-aventurados sois vós. O que é bem-aventurado? Feliz é você. Como feliz? Eu estou sendo perseguido, estou triste aqui. Feliz. A palavra está escrito, então você crê ou não crê. A questão não é entender, gostar ou não gostar, é crer ou não crer. Mas como somos aqueles que vivem pela fé, nós cremos. Amém? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É o que nós pensamos muitas vezes. Se eu prego o evangelho da paz, porque eu estou calçado com os meus pés no evangelho da paz. Se eu ensino que na graça não precisa mais sacrifícios, as tradições ensinadas por Moisés, a lei de Moisés, para nós em graça não precisa mais, na verdade, não precisa para ninguém. Mas nós que já estamos em graça, enfatizamos de que não é necessário mais essas obras que eram tão pesadas nos nossos ombros. Não é necessário. Se nós pregamos para alguém dizendo que aquele que está debaixo desse jugo da lei, e nós dizemos: olha, o evangelho da paz, o evangelho de Jesus Cristo, você não precisa mais, você já é abençoado. Vou contar uma coisa que eu ouvi aqui. Posso, abençoados? Rápido. Um pregador dizendo: ninguém mais nesse tempo se importa com Deus. A gente fala para eles: Deus te abençoe. E eles respondem: eu já sou abençoado. Glória a Deus pela vida desse pregador, porque ele deve estar sendo perseguido pela graça. Porque incomodou. Porque incomoda aqueles que continuamente se acham abençoados, no sentido de dizer: Deus te abençoe. E ele encontra e está encontrando tantas pessoas no seu caminho que diz: não precisa, eu já sou abençoado. E pelos usos e costumes de tantos anos, e pelo aquilo que os pregadores aprenderam, e de dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem agora uma multidão de abençoados dizer para ele que não precisa mais. Glória a Deus. É bênção, não é, abençoados? Ele também está abençoado. É que ele não entendeu ainda. Amém, abençoado? Ele só não entendeu ainda que ele não é um abençoado. Então, que ele encontre no caminho dele alguém que diga: mas você também é abençoado. E você não precisa mais ficar com essa frase que não sai da sua boca: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você não precisa mais. Amém? Porque vocês, todos nós, depois da cruz, já fomos abençoados em Cristo Jesus.
Já fomos. Aí você pensa, então por que vão me perseguir? Por isso. E por mais outras coisas. Isaías 53. Vamos ler só um versículo de Isaías, capítulo 53. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim, é uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Só isso. É a pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Não se esqueça daquilo que já lemos anteriormente. Que você é feliz quando for perseguido, injuriado e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. E a pergunta que está agora no capítulo 53 de Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Eu acabei de fazer uma pregação agora. Você também fala, você também faz. Você já é abençoado. Você já é abençoado. É uma pregação. Você pensa que é pouca coisa isso? Dizer para alguém que não aprendeu ainda que ele já é abençoado? Você pensa que ele sai feliz quando você o cumprimenta e diz, você já é abençoado? Antes você dizia, Deus te abençoe. E ele ficava contente, ela ficava contente. Hoje você não diz mais isso. E a pessoa fica triste. Porque ela gostaria de ouvir da sua boca, Deus te abençoe, você não diz mais. Você diz, abençoado, para sempre abençoado, porque tudo que Deus nos fez é para sempre, e sempre, e sempre, eternamente abençoado. Você é abençoado, não precisa mais ficar fazendo essas obras que para Deus não tem mais nenhum valor. Abençoado. É difícil, né? Abençoados. Hoje vocês estão acostumados. Nós já estamos acostumados. Quando eu escrevo para alguém, ou eu ponho o nome da pessoa na frente e digo, Sara abençoado, eu digo abençoada Maria. Eu digo Dalva abençoada, eu digo abençoada Dalva. Mas eu uso, eu não preciso terminar minha frase dizendo Deus te abençoe, não acabou. Como é que eu vou falar Deus te abençoe se ele já abençoou? Parece pouco isso, mas não é. É muito. Porque isso que nós falamos foi um mistério revelado para nós. Foi revelado para o apóstolo Paulo. E ele revelou aos homens que viveram na época dele, foi passando, até chegar no apóstolo Marcos Gomes, e ele, então, através dele, nos revelou. E agora nós temos essa revelação, porque aquilo que está oculto pertence a Deus, mas o que é revelado pertence a nós, aos nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29, 28. Foi revelado. E quando se anda com uma revelação, não se fala outra coisa a não ser o mistério que já nos foi revelado. E é por isso que vem a perseguição. Você pensa que você tem pouca coisa revelada para você? Não tem. Eu comecei lendo um salmo dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu disse, é fácil quem recebeu grandes coisas dizer está alegre. Hoje tem pessoas que acham que não receberam grandes coisas. Todos nós recebemos grandíssimas coisas reveladas pelo Espírito Santo a nós. Por isso nós estamos e devemos estar sempre alegres. E é por isso que Paulo dizia, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre, porque nos foi revelado um mistério. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu?
2 Tessalonicenses. E por que não deu? E por que não deu? E por que ainda não entenderam? 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vou ler mais o versículo, diz assim. Amém, abençoado? Acharam? Amém. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Oh, aleluia. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O que me fez crer, o que te fez crer na revelação do mistérios de Deus na nossa vida foi a fé. Nós cremos. O Espírito testificou pela fé em nós que éramos filhos de Deus, que já estávamos abençoados, que o fim da lei é Cristo e que as obras da lei nunca foram para os gentios e que nós não precisamos praticá-las. A fé em nós fez crer. E o mistério nos foi revelado. Você anda com um mistério revelado dentro de você. Eu ando com um mistério revelado dentro de mim. Nós andamos com esse mistério dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo em nós agora. Nos revelando a cada dia mais e mais a sua vontade. E é por isso que incomoda tanto. Incomoda tanto. Nós somos aquela joia preciosa. Sabe, uma joia preciosa, a mais cara que existe na terra, que está guardada a 7 chaves, e que está lá, que tem guardas de dia e de noite, porque ninguém pode tocar. Essa é a joia da terra, mas a joia dos céus, que são cada um de vós, e que é de Deus, anda em liberdade por toda a terra. Deus de toda a glória. E isso incomoda. Incomoda, porque além de tudo você é livre. Você anda com esse tesouro para onde você quer. E a hora que Deus diz manifestar em você, a hora que Ele quer manifestar em você, Ele apresenta a joia. E aí os que não têm fé começam o quê? A te perseguir. Diga, eu sou perseguido porque eu sou uma joia preciosa. Amém? Você é uma joia preciosa, abençoado. Tem dentro de você, diz a palavra, nós somos esse barro que contém esse tesouro. Nós somos vasos de barro com um tesouro. E quando esse tesouro manifesta a sua luz, diga, haja luz, ninguém suporta. Aqueles que não são da fé, não suportam. Só que tem uma coisa. Tem uns também que são da fé e também não te suportam. E aí nós podemos lembrar de José. José era o queridinho de Jacó. Era o filho mais novo. Era o paparicado do papai. José. Deus não tem paparico com seus filhos. Ele tem propósito com os seus filhos. Não é paparico, é propósito. E a esse propósito, ninguém pode impedir. Amém, abençoados? E José era paparicado por Jacó. E como se não bastasse, Jacó mandou fazer uma capa
toda colorida para José. E agora José andava com aquela capa toda colorida para cima e para baixo. E os irmãos não suportaram. Eu disse os irmãos. Não suportaram ver a capa de José. José ainda teve sonhos. Sonhou que ele era um feixe. E havia mais 12 feixes. E o feixe dele ficou em pé e os outros feixes se dobraram. E José caiu na bobagem de contar para os irmãos. E os irmãos disseram, o quê? Nós vamos nos dobrar diante de você? Mas de jeito nenhum. José ainda teve outro sonho. Diz que o sol e a lua se curvavam diante dele. E as estrelas caíam dos céus. E ele contou. Até o pai dele disse, o quê? Está dizendo que eu e sua mãe vamos nos dobrar diante de você, os seus irmãos, tudo vai ficar diante de você? De jeito nenhum. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Deus tinha um plano na vida de José. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Bem-aventurados sois vós. Isso despertou a ira dos irmãos de José, e você já conhece a história. Venderam José, jogaram no poço, mas nada impediu o propósito de Deus na vida de José. Nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Nada. Isso é motivo de grande alegria. De grande alegria. Nada vai impedir. Quem pode impedir? Aleluia. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Bom, se a fé não é de todos, aí vem uma pergunta. De quem é a fé, então? Abra lá no livro de Tito. Tito, depois de Timóteo. Abra no livro de Tito. Capítulo 1. Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Está escrito assim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade. De quem é a fé, abençoados? Dos eleitos de Deus. Olha que maravilha. A fé não é de todos, é dos eleitos de Deus. Dá para se alegrar com isso? É dos eleitos de Deus. Olha que maravilha. Então, se você é um eleito de Deus, se você tem fé, a fé é sua. O pleno conhecimento da verdade é sua. Que é segundo a piedade, é sua. É esse conhecimento, é essa fé, que brilha mais do que a capa de José. E é por isso que você é perseguido. É por isso que você incomoda. Quanto mais o Espírito Santo se manifestar em glória na sua vida, mais vai incomodar. Mas lembre-se, bem-aventurados sois, felizes sois, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Glória a Deus. Grande é o vosso galardão no reino dos céus. Que mistério nos foi revelado, né, abençoado? Efésios capítulo 3. Você consegue se alegrar com isso? Eu me alegro. Me alegro, fico feliz. Glória a Deus.
Abençoado, vou repetir até morrer, abençoado. E aí vão dizer, você não liga nem para Deus mais porque eu não posso te abençoar. Ou abençoado, é duro ouvir isso. Efésios capítulo 3. Vamos ler aqui o que Paulo diz. Efésios 3, a partir do versículo 4. Paulo escreve assim, ó, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério que é: os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. É pouco. Me desculpem os judeus. Me desculpem os evangélicos que seguem a cultura judaica. Me desculpem. Mas esse mistério nos foi revelado. Nós somos coparticipantes da glória de Cristo. A graça nos uniu, nos reconciliou com Deus. Nós não precisamos mais seguir tradições judaicas. Moisés não é nosso profeta. Nós não precisamos mais seguir nada do que se diz judaísmo. Nós somos cristãos, crente em Cristo Jesus, Abba Pai. Nós não precisamos mais praticar festas judaicas, nenhuma delas. Nós já estamos num banquete que Cristo nos preparou. E é Ele quem nos serve, é o Espírito Santo quem nos serve. Se alegre na nação que você nasceu, abençoados. Não fique procurando cultura melhor do que essa que você recebeu do próprio Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E essa é a nação santa, escolhida por Deus, que vive agora debaixo do governo de Cristo Jesus, tem em abundância. Essa é a nação santa, escolhida por Deus. Somos forasteiros e peregrinos nessa terra. E temos um único governo que é Jesus Cristo. Não estamos debaixo de governo de homem algum. Não queremos cultura alguma a não ser essa que Deus nos ensina a cada dia, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, glória a Jesus! Paulo disse, versículo 7, fui feito ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. O poder de Deus está nessa voz mansa e suave que diz, que fazes aqui? Eu sei que cada um de vocês tem uma resposta para essa pergunta. Que fazes aqui? A resposta a mim, pelo menos, é essa. Fui chamado e escolhido e predestinado para te servir hoje em graça e dar frutos para Deus. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa, abençoados. Olha, é bênção. 1 Coríntios capítulo 2.
1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios 2, a partir do versículo 6. Diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ou seja, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Há povos que se orgulham da sua sabedoria milenar. Amém? Conhecem esses povos? Se orgulham da sua sabedoria milenar, da sua medicina liminar. Mas nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. É pouca a sabedoria que você recebeu? Você acha pouco? Antes dos séculos. É essa sabedoria que Deus revelou para você. Você tem sede de sabedoria? Então recebe essa. Mas tem que ser pela fé. Tudo tem que ser pela fé. Pela fé. Que maravilha. Versículo 8. Você acha poderoso aquele que tem sabedoria milenar? Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Vou repetir. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Mas você e eu conhecemos. Porque Deus nos revelou. Conhecemos. Acha um homem poderoso, cheio de sabedoria? Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E este está em nós. E é por isso que ele se revela em nós. E é por isso que ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Se revelou em nós. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Versículo 24. Diz Paulo aos Colossenses: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade de que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Manifesto aos seus santos.
Você é santo do Senhor. Esse mistério foi manifesto a você, foi manifesto a mim. Entendeu, abençoado? Que coisa maravilhosa. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, a eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Entendeu? A preciosidade que você carrega dentro de você. Entendeu? Porque essa luz que você tem brilha tanto que incomoda todo mundo. E quanto mais brilha, mais brilha, mais brilha, e mais brilho, e mais brilho, e mais brilho, até ser dia perfeito. Por isso, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Amém, abençoados. Amém. Glória a Deus por sua vida. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus.